E hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Direta a Maria Luísa, ela é psicóloga e nós estamos em uma semana que comemora ou enfatiza a Semana das Pessoas com Necessidades Especiais, né, Maria Luísa? Isso, já tem há muitos anos que isso é comemorado, então é uma semana para discutir, para repensar a pessoa com necessidade especial. O que eu achei muito interessante, o tema desse ano é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Eu achei extremamente pertinente, porque eu acho que assim, a pessoa com necessidade especial ou a família que tem uma pessoa com necessidade especial toma posse dessa situação e fazer valer esse direito, essa garantia que toda pessoa com deficiência pode usufruir, né, na nossa sociedade, no meio, que ele é um ser humano, com as suas especificidades, mas é um ser humano que merece a nossa atenção. E como tem já 37 anos que eu estou nessa área, então, assim, o amor é muito grande, sabe? Por eles, eu aprendi. Eu acho que eu aprendi mais do que ensinei, né? Então, eu acho que, assim, eu tenho profunda gratidão pelas pessoas e pelas famílias. Muito, muito, muito. Ô Maria Luísa, quando a gente fala em necessidades especiais, é um termo, mas abre um leque muito grande, né? Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho. Então, assim, vamos dizer, a necessidade especial é tudo que foge aquela régua que está dentro da normalidade, vamos dizer assim, para a gente mensurar. Então, assim, na parte auditiva, na parte visual, na parte mental, intelectual, né? E na parte sensorial. Então, é esta a diferenciação que a gente tem que fazer. A partir do momento que uma pessoa precisa de algo, né, a mais, ela está dentro das necessidades especiais. Então, foge daquela condição que a gente julga normal. Certo. E quais são as maiores dificuldades que esses portadores de necessidades especiais, seja na infância, adolescência ou vida adulta, eles enfrentam? Olha, eu acho que assim, é o preconceito, as barreiras arquitetônicas, as sociais, as emocionais aí. Então, eu acho que assim, existe ainda muito, nós temos muito para caminhar, porque eu acho que, embora a gente fale, existam leis que respalda, que dá garantia de direitos, mas ainda a sociedade dificulta bastante, com muitas coisas. E quando a gente fala também em políticas públicas, não só na sociedade como pessoas, mas a parte de direitos, elas são efetivas? Não, infelizmente não, né? Eu vejo assim, muito a caminhar, porque na hora que chega realmente para ter uma ação mais efetiva, os entraves são muito grandes, né? Tem que brigar, às vezes tem que ir para a justiça, tem que vir com ordem de alguma coisa. Então, assim, é difícil, muito difícil. Eu acho que é isso, tem que se empoderar, né? Ser o protagonista e fazer valer. Porque só quem está nesse meio sabe as dificuldades que enfrenta. Entendi. E eu queria que você falasse um pouquinho quanto o que muda nas fases. Então, se a gente tem uma criança com necessidade especial, depois passa para um jovem com necessidade especial, e obviamente esse jovem vai crescer e vai virar um cidadão adulto, em todas essas fases ele encontra dificuldade? Todas. Eu vou fazer até uma observação de antes, né? Porque aquela criança, quando ela chega na família, existe naquela família um filho idealizado, né? E aí, esse filho que foi idealizado não é o filho que chegou, é o filho real. Então,
a gente enfrenta mais ainda o luto daquela família, que eu acho que assim, não é porque a família não gosta, não ama, mas é uma questão do que estava previsto e não aconteceu. Isso é do ser humano. Qualquer ser humano, né, tem essa sensação de estar sendo lesado, foi negado de alguma maneira, e ele precisa elaborar esse luto, porque é uma perda, né? Digamos assim, uma perda no sentido emocional. Então, eu vejo assim, na infância, né, quando essa criança chegou, e aí tem o impacto desta notícia de que alguma coisa não ocorreu da maneira que deveria ter acontecido, e a família tem que elaborar. E aí, depois disso, ela vai, assim, ver o que ela tem que fazer. E, normalmente, aí vai depender muito do tipo da deficiência. Então, essa criança não vai ter um desenvolvimento normal como as outras, né? E aí vai precisar de equipe multidisciplinar para assessorar, seja físio, fono, a psicóloga que entra, que tem um papel importantíssimo também nessa hora da estimulação, e trabalhar o emocional dessa família, porque ela tem que se fortalecer para entrar nessa nova fase, né? Então, eu acho assim, a necessidade da equipe, né, que ela precisa, e as necessidades que essa criança vai precisar. Sim. Isso depende de cada caso, mas normalmente é necessidade de equipe para poder assessorar. E depois essa criança vai crescendo, e aí tem a idade escolar, que toda a família está sempre pensando naquela educação formal, que ele vai aprender a ler, escrever, às vezes isso não vai acontecer, ou vai acontecer num outro momento. Então, é mais um problema enfrentado pela família e por essa criança. E aí vai depender da condição dela de ter esse julgamento, de que ela não faz o que as outras crianças fazem, né? Que ela tem o emocional dela, essa percepção que ela vai ter nesse contexto, e elaborar tudo isso, e mais vencer essa dificuldade, né? Então, eu acho que assim, e na vida adulta, aí tem outro problema, que é assim, se ele vai ser independente, autônomo e independente, ele vai poder trabalhar, vai ter um rendimento, né? Porque assim, a lógica da nossa vida é que a gente tem os filhos, o bebê, aquilo vai passar, ele vai andar, ele vai falar, ele vai ser alfabetizado, ele vai ter uma profissão e, né? Vai voar. Ao seu voo, né? Que é uma condição, que é aquilo que eu falei, dentro da normalidade, que todos nós temos essa expectativa. Uhum. E aí, isso às vezes não vai acontecer, ou vai dar um pouco mais de trabalho. Quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente sabe que existem leis específicas para inclusão e tudo mais. Aqui em Mococa, faz valer essa lei? Tem empresas que contratam pessoas? Tem uma empresa em Mococa que eu sei que faz uma parceria com a PAI de Mococa e emprega há muitos anos. Eu trabalhei durante 22 anos na PAI, né? Tenho profundo carinho, e depois disso fui lá para o Recriando, que está fechando, infelizmente, mas faz parte da nossa história, tudo isso. E então, assim, é uma empresa parceira. Certo. E tinha uma outra anterior também que terceirizava um trabalho com os deficientes. Então, existe empresas, existe, assim, essa lei de incentivo para as empresas, uma porcentagem tem que ser de alguém de pessoas com necessidade especial. Então, eu acho que isso é uma garantia e tem que lutar. Sim. Lutar, porque agora sim, tem empresas que têm mais essa política, que olham, tem esse olhar. Eu acho que isso é um ganho. Ô Maria Luísa, e como é que a gente pode definir inclusão? Porque a gente ouve muito falar, é um termo bonito, mas
Como ele deve ser na prática, utilizado e praticado de uma forma que seja verdadeira? Incluir é fazer uma pessoa tornar-se parte naquele contexto. Então, ela tem uma habilidade, ela tem uma utilidade, e aquele lugar tem uma utilidade para ela, né? Então, assim, não é depositar. Porque, assim, muitas vezes a gente vê por aí, infelizmente, e às vezes tem pessoas que eu acho que isso acontece até por não saber o que fazer, entendeu? Mas, vamos dizer, inclusão na escola. Ele não fica na sala de aula. Aí arruma alguém que vai ficar com ele andando pelo pátio, né? E eu não entendo isso como uma inclusão, né? Ele foi matriculado, vai lá. Não é cumprir tabela, né? Não. E eu vejo também uma outra coisa. E quem está recebendo tem que receber com o coração. E como é que a gente faz? Eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, e tem outras pessoas aí que criam cidadãos. Qual é a melhor forma de abordar? Porque o preconceito não nasce com a criança, né? É o adulto que planta. Como é que a gente faz? Porque eu costumo dizer na minha casa que legal é ser diferente. Não é. E quem que é igual? Exatamente. Nós somos iguais? Não. Então, já é este o princípio. Porque eu tenho uma habilidade que você não tem. Você tem uma habilidade que eu não tenho. Mas isso nos faz diferentes no contexto, mas nós somos úteis. Então, assim, eu acho que é mostrar, né, para os filhos e fazer eles conviverem. Até porque a gente sabe, é sabido isto, que às vezes se você está num contexto social, se tiver uma criança com algum tipo de necessidade especial, não estou falando criança aqui, mas alguma pessoa, né? Eu estou falando criança porque nós estamos falando da questão que a criança não tem malícia, não tem essa, né? E aí, às vezes, a mãe afasta, ou alguém afasta, porque acha que vai acontecer alguma coisa, que ele vai... Então, eu acho que, assim, deixar que ele conviva, né? Que os nossos filhos possam conviver para que eles enxerguem esse lado. Tem que aprender a respeitar. Né? A respeitar, porque, assim, a gente, eu digo, quem que é igual? Ninguém vê os dedos nem das os nossas gêmeos. mãos. Um gêmeo idêntico não é igual, né? Então eu estou fazendo essa coisa grosseira, mas assim, ninguém é igual a ninguém, né? Então eu acho que assim, o que vale é o quão eficiente nós somos. E úteis, né? Eu adoro essa palavra, porque eu acho que o bom da vida é você poder ser útil. Eu acho que eu sou útil na medida que eu pego, que eu recebo essa pessoa com necessidade e faço com que ela se sinta parte integrante. Então, ela é uma pecinha do quebra-cabeça, do jeito dela, da maneira dela, e que eu acho que isto é a gente deveria até fazer por gratidão, né? Gratidão à nossa vida, gratidão por termos uma condição melhor que o outro e poder ajudar. Mas a gente acaba aprendendo. No início eu falei, a gente aprende com eles. Muitas vezes eles dão uma lição para a gente. Então eu acho que isso assim é uma forma de conviver e aprender que olha, só na gratidão mesmo. Então sejamos protagonistas da nossa história, que nós possamos aí concretizar essa inclusão, né? Que é o tema de 2020. Olha, toma posse, se empodere e vá à luta, porque a vida é isso daí. Mas é bom que a gente vá se conscientizando e cada vez mais olhando com empatia. E se fosse eu? E se fosse meu filho? E se fosse o meu neto, fosse alguém? Como é que eu queria ser tratada? Eu sempre parto desse princípio, de que a gente tem que usar um pouco. Eu queria ser tratada dessa maneira? Eu queria que meu filho fosse tratado assim? Não. Então, como é que eu queria?
vou fazer da mesma forma. Faça com os outros somente o que você quer que façam com você. Exatamente. Maria Luísa, eu vou te agradecer. O papo tá uma delícia. Um enorme prazer. Obrigada, eu viu? amo essa parte, viu? Eu adoro essa área aqui da psicologia e da equipe, né? De um modo geral. Então, eu tenho muito amor por eles, assim, enorme. É isso aí. No próximo bloco vem Plantão Policial.